Olá a todos, aqui é o Márcio Carneiro, coordenador do Labicom, professor do mestrado em Comunicação Profissional da UFMA e responsável pelas disciplinas de Laboratório Web e Jornalismo Guiado por Dados do mestrado. Eu estou aqui para mostrar um outro experimento de análise, né, usando plataforma Twitter, né, tweets sobre determinados temas, tá? Eu recentemente publiquei na plataforma Medium uma outra, vamos dizer assim, um outro aspecto dessa análise, algumas possibilidades dessa análise, mostrando a comparação entre os tweets de dois candidatos a prefeito, né, durante o segundo turno aqui na cidade de São Luís, né? Então, como fazer uma aproximação, né, inicial a esses dados. Então, basicamente, esse vídeo é uma sequência dessa ideia de análise exploratória de dados, né? Ou seja, né, no inglês, no jargão da Data Science, da ciência de dados, o EDA, né? Exploratory Data Analysis, né? Então, assim, o que é EDA? O que é análise exploratória de dados, né? É uma primeira aproximação que você procura fazer com o conjunto de dados que você tem, no caso aqui, tweets, né? Então, de repente, não é assim, não é exatamente para responder já as perguntas que você tem a fazer sobre a partir daqueles dados, né? Mas numa primeira aproximação para detectar padrões, tendências, né? E, enfim, uma primeira aproximação. Acho que basicamente acho que essa é a melhor ideia para traduzir a ideia do EDA em Data Science, né? Então, assim, o que eu estou mostrando aqui, mostrei lá na plataforma Medium, estou mostrando aqui, vou mostrar agora nesse vídeo, são possibilidades de aproximação, né, em relação a dados do Twitter, tá? Aqui, por exemplo, só para você ver, esse código aqui, ele vai tentar fazer uma análise de sentimento, né? Aqui você tem uma lista de tweets, aqui a gente coletou tweets com o termo CPI Covid, tá? Do início da CPI até mais ou menos alguns dias atrás, então 1 mês e meio de CPI, mais ou menos, tá? Coletamos mais de 10 mil tweets, né, com esse termo, e a partir desse código a gente vai tentar então estabelecer, entender, né, fazer uma análise de sentimento prévia aqui, né, bem simples, tá? Onde o número 0 vai indicar, tá vendo aqui essa coluna aqui tem o tweet, o texto, né? E a coluna sentimento, onde 0 vai ser considerado neutro, qualquer número negativo vai ser considerado, né, negativo, uma polaridade negativa, né? Aqui você vai ver que tem coisa -1, -4. Tem algoritmos que só trabalham numa escala de -1 a 1. Esse que eu fiz, né? Eu deixo ele ir para frente, para trás, no positivo, no negativo, com mais ou menos intensidade para demonstrar justamente isso, né? Então, por exemplo, nesse texto aqui que está -1, provavelmente porque tem a palavra genocídio nele. Esse aqui que tem -4, né? Se você procurar vai ter corrupto, pior, ruim, crime. Então tem pelo menos 4 termos que vão levar essa polaridade para um sentimento negativo, né? E como a gente vai ter no caso positivo também. No caso da CPI, né, a gente vai nessa amostra, né? Então o algoritmo vai fazer isso, ele vai ler cada texto, vai gerar uma métrica de sentimento, ele vai poder resumir isso, ou seja, somar todos esses números aqui para ver se esse conjunto, se esse corpus tem, no geral, uma polaridade negativa ou positiva. Aqui deu um número negativo, tá? O tamanho do número não interessa muito porque ele está muito relacionado ao número de linhas. Aqui eu tenho 10 mil tweets, então ele deve ser um número grande, tá? Se fosse uma coisa mais equilibrada, provavelmente ele estaria próximo de 0, ou positivo ou negativo, mas aqui ele está claramente, né, negativo. E com o histograma, né, com o histogram, né, desculpe, com o histogram a gente consegue mapear o que é o histogram para quem não conhece, né? Vou botar aqui histograma, né? Histogram, né? Do inglês histogram, né? Então, assim, a ideia do histograma ou do histogram em inglês, né, é mostrar as frequências com que determinada coisa aparece numa amostra, tá? Então aqui, só para você entender melhor, se você olhar para baixo, eu tenho o número 0 aqui. Então, o que o histograma, o histogram, está me dizendo, né? Ele está me dizendo que a maioria dos tweets, elas estão ao redor do 0, mas eu tenho uma tendência para o negativo aqui, ó, porque o -2 está aqui,
O -1 não está aparecendo aqui, mas é o que está no meio, né? Entre 0 e -2, -1. E aqui o positivo. Então aqui eu estou vendo que eu tenho o histograma tendendo para o lado negativo, claramente, né? Inclusive com alguns tweets, né? Acima de -4, ou seja, com pelo menos 4 ou 5 termos negativos, né? Ou seja, muita intensidade dentro dessa polaridade negativa. E aqui do lado positivo. Então, eu consigo ter, assim, de uma forma bem rápida, já um conjunto de sentimentos, uma espécie de média de sentimentos, né, desse corpus, desse conjunto de tweets, tá? Além disso, é possível com esse, aí já seria uma outra funcionalidade, né? Aqui então é sentimento, análise de sentimento bem rápido, tá? Com uma média, né, com uma espécie de soma geral e com o histograma, né, me dando isso visualmente, onde claramente eu tenho, né, aqui o 0 seria o neutro, onde eu tenho, vamos dizer assim, mais frequentemente tweets caindo para o lado negativo e menos para o lado de cá, então para o lado positivo. Então isso aí fica claro rapidamente. Aqui a gente já está falando agora de uma coisa um pouquinho mais avançada, que seria a identificação através de soluções de processamento de linguagem natural, que é uma área da inteligência artificial, né? Ou seja, para eu poder localizar, aqui eu estou usando a biblioteca Space, tá? É uma biblioteca própria para isso, tá? Space. Existem outras, tá? No Python, mas a gente usa Space. E aí eu estou tentando afinar, vamos dizer assim, esse algoritmo para que ele me consiga selecionar. Qual é a proposta? Encontrar o que a gente chama de, né, o que o Space chama de entidades. O que é uma entidade? Normalmente são pessoas, locais, organizações, por exemplo, né? Então fazer isso automaticamente, ou seja, quais são as pessoas mais citadas nessa massa de tweets, quais são as organizações mais citadas, os locais mais citados, fazer isso também automaticamente, né? Para me dar uma ideia, né, do que está sendo mais o que está sendo mais frequente, né, nessa massa de texto, tá? Eu posso, claro, fazer uma busca por palavras mais frequentes. Eu já tenho, né, se você procurar no canal do Labicon, você vai ver que eu já usei isso em outros vídeos, em outros artigos lá da Medium também. Aqui, na realidade, a gente não está indo em qualquer palavra, a gente está tentando, além de buscar essa frequência das palavras mais frequentes, mas palavras que estejam numa dessas categorias, tá? Então, primeiro o algoritmo aqui vai listar as entidades, né? Entidades, ou seja, esse conjunto de pessoas, locais, organizações, de uma forma geral, tá? Ele vai gerar um gráfico para mim disso aqui, tá? Lembrando que eu estou trabalhando com 10 mil tweets com o termo Covid, CPI Covid, tá? De 1 mês e meio, mais ou menos, de atuação da CPI, tá? Então aqui eu já consigo as entidades, tá? Vou aparecer algumas aqui, ou por exemplo, não sei se está bom, mas aqui fica mais fácil de ver. Covid, Bolsonaro, Pazuello, outras formas de Covid aqui, né? Da grafia Covid, Brasil, Renan Calheiros, STF, Pazuello de novo, Saúde, Pfizer, Omar Aziz, enfim, Nilce Yamaguchi, enfim. Termo, por exemplo, esses 1, 2, 3, 4, 5, né? Nesse top 20 aqui que a gente fez, que o primeiro da contagem é 0, por isso que vai até 19 aqui. Então esses últimos aqui são depoentes, né? Então aparecem, claro, né, nos dias que falaram, com certeza o termo CPI Covid apontou muito para eles estão aqui, o código consegue perceber isso, tá? Bom, antes de ver aqui os resultados das entidades por categoria, a gente tem que entender que isso é um algoritmo, ele tem um nível de acerto e erro, ele pode ser melhorado, né? Ele pode ser aperfeiçoado. Então, essa é a primeira versão dele, né? Então, assim, quando eu peço para ele ver esses 10 mil tweets, ele me identifica como pessoas, né? Covid-19, ele entendeu como uma pessoa, aí sim, Renan, Mandetta, Teixe, Bolsonaro, Randolph, Lula, entendeu cloroquina como uma pessoa também e Queiroga, né? Então, assim, eu fiquei satisfeito com essa primeira categorização, né? Porque ele errou pouco, tá? Aqui tem uma lista maior, né? Então ele vai mostrar outras pessoas, outros erros também aqui, tá? Mas, assim, no top 10, ele, na minha opinião, ele acertou bem, né? Quando a gente foi para as organizações, né, mesma ideia, né?
Então ele achou Pfizer, Anvisa, Canais Globo, genocídio, que aí estaria errado, Exército, OMS, Comissão, a própria CPI, Saúde, eu não sei se ele está pegando o Ministério da Saúde, CBF e MPB Alagoas, né? Então aqui também, nas organizações, eu acho que ele foi, né, razoavelmente bem identificando essas organizações, né, no texto, tá? Aqui um gráfico com mais, né, com mais números, né, com mais resultados, né? Então aqui também tem o Globo, CPI Pandemia, só Globo, Forças Armadas, MPF, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, também alguns outros erros aqui, por exemplo, né? Enfim, chamou, por exemplo, o governo Bolsonaro entendeu como uma organização, né? Aí, enfim, tá? Mas assim, ainda acho mais acertos do que erros, né, para uma primeira versão. Por fim, ele vai nos locais, né? Então ele achou como local Brasil, STF, Amazonas, Manaus, China, senador, com certeza está errado, Instituto Butantan, governadores, também está errado, Palácio do Planalto e Brasília. Então assim, nos experimentos que eu fiz, a identificação dos locais foi a mais imprecisa, porque ele acaba confundindo às vezes nomes próprios com, enfim, mas aqui você vai ver também, apareceu Alagoas, apareceu Rio, né? Enfim, nessa solução de localização eu achei ela, assim, achei com mais erros, tá? Mas de qualquer forma, eu acho interessante porque, assim, a rapidez com que você consegue, ele só demora, na realidade, para, aqui no caso dos sentimentos, né, para fazer esse processamento inicial, como são 10 mil, ele demora um pouco, é por isso que eu estou rodando sem ser em real time, vamos dizer assim, mostrando ele fazendo, porque ele demora um pouco aqui, tá? E vai demorar também um pouco aqui nessa primeira identificação de entidades, né? Que é o que ele chama aqui de, né, enfim, essa primeira contagem geral, né? Claro que a primeira entidade dessa massa de texto todas foi o termo Covid, né? Óbvio que a CPI é da Covid, então tinha que dar isso, tá? Mas assim, se você pensar ao longo do tempo, esse processo para gerar todos esses padrões, todas essas informações adicionais, ela não passa de 2, 3 minutos, tá? Né, isso para uma planilha grande. Se for uma coisa menor, ele vai fazer isso bem mais rápido, e eu acho que isso ajuda muito o pesquisador. Acho que na verdade esse é o sentido né, dessas ferramentas, é reduzir um pouco do tempo do pesquisador em relação ao trabalho braçal, trabalho manual, né? Além disso, no caso da análise exploratória de dados, da EDA no inglês, né? Já trazer algumas informações, algumas coisas já que vão suscitar questões, e aí sim, né, vão dar direcionamentos para uma análise mais aprofundada, né, enfim, aí sim o pesquisador entra para gastar seu tempo, né, numa atividade, vamos dizer assim, mais sofisticada, mais que o algoritmo, por exemplo, teria mais dificuldade em fazer, tá? Uma outra possibilidade em relação a isso, agora estou mostrando já uma outra função, né, é eu ter, por exemplo, né, a possibilidade de ver a rede de conexões com esses tweets, né? Então aqui, por exemplo, eu estou pegando agora aqui uma amostra que eu peguei dos 2 dias, né? O dia anterior e o dia da demissão do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, tá? Então eu coletei inicialmente, né, nesses 2 dias, quase 10 mil tweets, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 9.900. Aqui é só uma amostra, tá? Assim, são os 5 primeiros e os 5 últimos, mas o total tá aqui 9.945 tweets, né? Falando sobre Ricardo Salles. A busca foi Ricardo Salles nesses dias, tá? Então, só para você entender o que essa coleta me traz, né? Então, eu tenho as informações, né, o Twitter manda muitas informações, são mais de 15 categorias de informação, a gente já dá uma filtrada, mas eu tenho aqui a data, o horário, o nome do usuário, o nome, né, ou seja, o nome da conta e o nome que aparece no Twitter, o próprio texto do tweet. Aqui nesse caso eu estou interessado nas menções, ou seja, quem é que ele está destacando no Twitter, para quem ele quer falar, ou para quem, enfim, ele citou que pessoas, que contas, né? É isso que eu vou olhar agora, tá? É o que está nessa coluna aqui. Além disso, eu tenho o número de réplicas, de retweets, de likes e de vídeo, que o que o Twitter chama de vídeo seria o uso de audiovisual, né? O uso de imagem, né? Seja em movimento ou estática, ou seja, foto ou vídeo, tá? Então, por exemplo, só para você entender, esse tweet aqui, né? É um tweet aqui, tem o nome da pessoa, data, etc, né? Ele fez referência a algumas contas aqui, tá? Ele teve
uma réplica, né, alguma coisa, alguém falou com ele sobre isso, ele teve um like, tá, e não usou nem imagem nem vídeo. Então é só para você entender como vem. Então aqui, na realidade, como eu estou interessado nas menções aqui, especificamente, né, eu estou buscando uma rede, né, ou seja, quem está mencionando quem, eu vou focar nessa coluna e vou então aplicar um primeiro filtro, tá, em cima dessas 9.000 linhas, né, mais de 9.000 linhas, eu vou aplicar um primeiro filtro e vou dizer para o algoritmo excluir todas as linhas onde não há menção, ou seja, onde a menção é esse colchete vazio aqui, tá? Então, feito isso, aí eu já tenho uma coisa, ou seja, ó, só para você entender, aqui tá como se fosse o detalhamento de uma linha, né? Então tem data, né, horário, aquelas mesmas coisas, ó, menção é o colchete vazio. Então isso aqui vai sair, tá? Então a partir dessa primeira limada, vamos dizer assim, eu tenho agora uma outra tabela onde eu tenho, em cada linha eu tenho gente que citou alguém, tá? Então, inclusive aqui gente que citou mais de uma pessoa, tá? E continuo tendo a quantidade de retweets aqui. Então, essa segunda, com esse filtro, né? Ou seja, só quem citou alguém no texto, eu de quase 10.000, né? De 9.000 e pouco, eu desci para 862 linhas, tá? E aqui poderia já trabalhar com essa quantidade, mas fiz um outro filtro, que é só para mostrar que também é possível, né? Eu vou ficar apenas com as linhas onde eu tenho o número de retweets acima de 5, ou seja, eu posso estabelecer qualquer condição aqui, tá? Para filtrar a minha base de dados, e agora eu tenho um conjunto de retweets, tá? Então eu tenho, por exemplo, esse tweet aqui do Randolfo Rodrigues, né, que teve 574 retweets, né, e onde ele cita várias pessoas. Então, essa, vamos dizer assim, seria com esse último filtro, né, para dar mais relevância, né, ou seja, tweets mais relevantes, que tiveram mais engajamento, eu fiquei com 125, e apenas para demonstrar então, né, quer dizer, a partir desse 125, do jeito que fica aqui, eu consigo, primeiro, né, que o Twitter me dá essas citações de um jeito bem confuso aqui, né, então eu aplico uma outra função para eliminar todo o lixo e ficar apenas com as contas, né, com as quais, né, o Twitter tá, as quais o Twitter está citando, né, mantendo a quantidade de retweets, né, e aí eu consigo já a partir daí, né, ó, por exemplo, aqui eu já tenho uma linha detalhada, né, usuário, né, ele está se referindo a essa conta aqui, e esse tweet teve 41 retweets, né? Então aqui eu já consigo estabelecer agora uma rede de relações, ou seja, quem, no caso o usuário, ele cita alguém. Então, né, eu já consigo montar uma rede de citações, né, onde um ponto do vértice que a gente chama, né, é o usuário, e a outra ponta do vértice é quem ele está citando dentro do texto. Então eu já tenho uma rede, né? Para eu montar uma rede, eu vou precisar desses conjuntos, né, de um usuário que cita um outro usuário. Basicamente isso, tá? E claro, eu posso ponderar isso botando um peso na quantidade de retweets. Então essa parte aqui vai me gerar isso, tá? Ou seja, vai gerar os pares, né? O cara que escreveu o texto, ou o cara que foi citado nesse texto, e o conjunto de retweets dessa postagem. E por fim, eu já consigo, usando a biblioteca Network X ou Network S do Python, gerar já o que a gente chama de grafo, tá? Que vai poder ser levado, por exemplo, para o Geph, que é uma ferramenta pessoal de análise de redes sociais, usa muito, né? Então, esse arquivo eu consigo levar para o Geph, e no Geph eu tenho vários recursos para colorir, para destacar coisas, para aplicar métricas e tal, e ter alguma coisa tipo isso aqui, né? Pessoal de análise de redes sociais, por exemplo, a professora Raquel Riqueiro, né, pesquisadora que está fazendo um trabalho muito bom, professora Rita Paulino também está trabalhando com essa metodologia. Então, análise de redes sociais é um caminho próprio, né, que tem muita, né, mas que vai buscar sempre, é uma espécie de análise macro, onde eu vou buscar a estrutura, né, de conexões, os padrões que elas geram, enfim, onde eu posso procurar responder a perguntas tipo, quem é o mais importante, quem é a pessoa que, vamos dizer assim, que conecta grupos que estão teoricamente separados, né? Enfim, eu tenho várias métricas para entender isso, né? Como eu falei, é uma versão mais macro, mas o código pode gerar já esse arquivo que você vai levar para o Geph, e do Geph fica, aí você faz, enfim, opera com as métricas, enfim, com o processamento da análise de redes, né? Que é um conhecimento já da matemática bastante antigo, que agora a comunicação está começando, né,
a explorar. Ainda tem um grupo muito pequeno que está fazendo isso, né? Eu comecei a trabalhar com Node.xl lá em 2013, né, e tal, com esses gráficos, mas depois parei, né? Depois eu vi muita gente entrar e muita gente fazer coisa muito legal, entendeu? Então hoje já tem se você buscar, né, trabalhos de grupos de pesquisa que estão ligados à análise de redes sociais, você vai ver coisa muito interessante, né? Já citei alguns nomes, tem vários outros, tá? E acho que tem muita coisa legal para fazer. Meu trabalho, então, na realidade, não é bem fazer o que já está, vamos dizer assim, mais fácil de fazer. Eu estou tentando desenvolver algumas formas, algumas ferramentas novas para buscar os meus próprios meios para achar ou para analisar, né? O meu trabalho é um trabalho de metodologia digital, métodos digitais, ou seja, processos que a gente pode utilizar em pesquisa para entender melhor dados que vêm do ambiente digital, ou seja, normalmente conjuntos de dados com muito volume, muita variedade, né, que são gerados com muita velocidade, né? A ideia do Big Data está sempre relacionada com isso. Então é mais ou menos nesse território onde eu estou tentando, como jornalista, como professor da comunicação, às vezes com muita dificuldade, né, mas avançar um pouco, sempre pensando não de fazer coisas para programadores, mas fazer coisas para pesquisadores da comunicação, né? Então, assim, por exemplo, né, além de levar para o GEF, eu posso ter ferramentas mais interativas, né? Ou seja, a mesma rede aqui, tá? Aí eu também já tenho, aqui já é uma outra ferramenta, isso aqui não é meu, tá? O bom do Python é que você pode ativar, né, bibliotecas que já existem, você não precisa fazer tudo do zero, né? Então você pode aqui colocar as labels, você pode expandir ou, né, enfim, aí você tem, eu já demonstrei isso inclusive com uma rede de personagens, né, de um livro, então você pode aqui também fazer algumas coisas de forma interativa, né, bem legal, né, essa forma de explorar essas possibilidades, tá?